Boa tarde, eu me chamo Advair Cardoso, eu sou aluno da disciplina de Metazoários 1. Eu vou falar um pouco a respeito do filo Quinidária. O que são? São animais exclusivamente aquáticos, de água doce ou salgada. Eles têm um corpo diploblástico e um sistema radial. Possui quinidócitos, células urticantes, usada para captura de alimentos e defesas. Podem apresentar duas formas principais: o pólipo, que é a forma fixa, e a medusa, de forma livre. A locomoção. A locomoção dos pólipos, geralmente, eles são fixos ao substrato e com pouca locomoção. Já a medusa nada por contrações ritmadas da, do guarda-chuva, propulsando água pela boca. Formas de polimorfismo. Muitas espécies alternam entre as formas de pólipo e medusa ao longo do ciclo de vida. O pólipo é assexuado, a estrabilização, que é o brotamento, né? Já a éfira é a larva e a medusa é assexuada. As principais classes são a antozoa, somente pólipo, solitário ou coloniais. A escipozoa, medusa, como fase dominante de uma água livre. Exemplos: águas vivas verdadeiras. Exemplos: a Aurélia. Cubozoa, medusa em formação de cubo. Quinidócitos, altamente tóxicos. Exemplo: águas vivas cubo. Chironex, vespa do mar. E também tem a hidrozoa, grande diversidade de pólipo e medusa, muitas das vezes coloniais. Exemplos: a hidra, a caravela portuguesa e a pisolia. Já a anatomia da medusa ela é composta pela o guarda-chuva, né, que é a umbrella, a mesogleia, a camada gelatinosa, a gastroderme, a cavidade gastrovascular, a boca, tentáculos e epiderme. A cavidade gastrovascular tem uma única abertura que funciona como boca e ânus. Já a anatomia do pólipo é composta por tentáculos, boca, cavidade gastrovascular, gastroderme, mesogleia, epiderme e disco pedoal, que é o pé de fixação. E quais são as diferenças que tem entre as duas espécies de pólipo e medusa? O pólipo, ele tem um corpo alongado com boca voltada para cima. Já a medusa tem um corpo em forma de guarda-chuva. O pólipo vive fixo ao substrato. A medusa é livre e natante. O pólipo tem tentáculos ao redor da boca. A medusa também tem tentáculos na boca do guarda-chuva. A reprodução do pólipo é geralmente assexuada e da medusa a reprodução geralmente é sexuada. A captura de alimentos e defesa. Os quinidócitos são células urticantes. É a cápsula com nematócitos que ela dispara que faz o disparo do nematocito
nematocisto e tem o que solta o filo urticante e toxinas. Ao tocar na presa ou inimigo, o quinidócito dispara a nematocisto, liberando um filo urticante que imobiliza a presa ou causa irritação para a defesa. Já o sistema nervoso possui uma rede nervosa difusa, sem cérebro, que se estende por todo o corpo. Como já foi dito, a reprodução ela ocorre de maneira assexuada e sexuada, né? Assexuada é por brotamento, que é comum nos pólipos, e sexuada na medusa. Ocorre a fecundação e o desenvolvimento da larva. O ciclo de vida do pólipo, medusa e metagênese. O pólipo produz medusas por brotamento. A medusa produz gametas após a fecundação. Forma-se a larva plânula. A plânula fixa-se ao substrato e se desenvolve em um novo pólipo, fechando o ciclo. Nem todos os grupos apresentam as duas fases. Anthozoa carece de medusa. Muitos hidrozoa reduzem a fase medusoide. A importância ecológica, evolutiva e médica. A importância ecológica, os corais formadores de recife sustentam grande parte da biodiversidade marinha. Participam de relações simbióticas, corais e zooxantelas. Predadores no zooplâncton regulam cadeias tróficas marinhas. Já na questão evolutiva, um dos grandes grupos mais basais de eumetozoa, importante para entender a origem dos tecidos verdadeiros. O sistema nervoso difuso representa um estágio evolutivo. Estudos em quinidários contribuem para a pesquisa sobre generação e senesciência. Quanto à questão médica, o envenenamento por quinidários vão de irritações leves a quadros graves. Exemplos, o cubozoa. Toxinas estudadas para fármacos analgésicos e antitumorais. Bom, eu vou falar do filo Quitinófora. Então, o seu nome do grego, quiten, significa pente. E ptero, portador de. Então, portanto, significa portador de pentes, por conta das fileiras de pentes que ocorrem em todo o seu corpo. Então, sobre quem são esses animais? Eles são exclusivamente marinhos. Então, ele lembra a medusa, porém, é de um outro filo completamente diferente. As medusas fazem parte do filo dos quinidários. Eles possuem corpo gelatinoso e a maioria são transparentes. Eles, diferente dos quinidários, eles não apresentam quinidócitos. Então, no lugar dos quinidócitos, nos tentáculos vai apresentar vários coloblastos, que são células que vão fazer a captura dos diferentes alimentos. Então, eles apresentam 8 fileiras de vários cílios, que é chamado de quitenes, que é onde vai apresentar os pentes, que é usado para sua locomoção. Então, sobre a anatomia dos quitinóforos. Então, na parte de baixo, vai apresentar a boca,
na parte de cima a faringe, onde vai ter várias células que vai levar o alimento para a parte gastrointestinal. Na parte de cima vai ter o canal aboral e na parte superior vai ter canais anais, onde vai ser conduzido o resto de partículas, água. E na parte apical vai ter o órgão sensorial apical, que vai funcionar como uma espécie de cérebro. E também vai apresentar os tentáculos e denticílios, que é utilizado para sua locomoção. E as fileiras de pente, onde vai ter os cílios. Então, em relação à sua locomoção, nessas fileiras de pentes vai ocorrer vários cílios, que ele vai fazer a movimentação, a impulsão desse animal. Então, eles não têm um nado tão eficiente quando comparado a um peixe, por exemplo. Então, muitos dos quitinóforos, muitas vezes, são levados pela correnteza, porque ele não tem um nado tão eficiente assim. E alguns quitinóforos, eles não vai ter pigmento, mas quando a gente olha, vai estar colorido devido à reflexão da difração da luz. Mas existem espécies que são bioluminescentes, principalmente aquelas que vivem em regiões mais profundas. Em relação à captura do alimento, então, como já foi mencionado, nos tentáculos e nos denticílios vai ter várias células chamadas de coloblastos, que vai funcionar como se fosse um chiclete que vai grudar o alimento ali. Então, a alimentação dos quitinóforos são carnívoros, vai se alimentar de peixes, pequenos crustáceos, e ele vai grudar os tentáculos vai grudar na presa e ele vai levar essa presa até na boca. De lá vai ser levado pela faringe, lá vai ser liberado várias substâncias que vão fazer a degradação desse alimento, e muitas dessas partículas são eliminadas pela boca, mas também é liberado pelos poros anais também. Em relação ao sistema nervoso, na parte apical vai ter um órgão sensorial apical que vai funcionar como um cérebro, que vai fazer a coordenação dos quitenos, né, das fileiras de pentes desse animal, que é onde vai coordenar os estímulos do movimento do animal. Em relação à reprodução, eles possuem a reprodução assexuada por meio de brotamento e também a forma sexuada. Então, nas partes meridionais laterais vai ser produzido as gônadas masculina e feminina. Muitos são hermafroditas e vai ser liberado ali os gametas e vai ocorrer a fecundação, formando uma espécie de larva que depois ela vai sofrer metamorfose e vai se aderir, vai nascer e se movimentar como se fosse um adulto.